Muito tempo atrás, um objeto desconhecido vindo do espaço caiu na Terra, e no local onde ele caiu surgiu uma enorme árvore. Alguns milênios depois, uma luz desceu do céu na floresta, e os subordinados do rei local notaram que era uma mulher. Essa mulher era Kaguya, que inicialmente foi levada diante do rei Tenji, e foi considerada uma possível espiã de outro país. Sentindo-se ameaçada, Kaguya usou seus poderes para desmaiar todos os subordinados presentes e se apresentou ao rei, revelando seu nome e se declarando como a guardiã da Shinju. O rei a acolheu e designou uma assistente para cuidar de suas necessidades. Naquela época, os países estavam em guerra por territórios. Enquanto alguns buscavam resolver os conflitos pacificamente, outros não tinham a mesma intenção. Certa noite, o rei Tenji descobriu que Kaguya passava as noites observando o céu. Ele se aproximou dela e prometeu que sempre que ela se sentisse sozinha e olhasse para o céu, ele estaria ao seu lado. Perguntou se havia algo que ela desejava. Kaguya respondeu que seu desejo era pela paz, sem mais guerras, e Tenji decidiu fazer de tudo para realizar esse desejo. Com o tempo, o país rival intensificou suas ações, e Tenji, que já estava envolvido romanticamente com Kaguya, recebeu a notícia de que um grande exército inimigo estava se aproximando da fronteira. Ele disse a Kaguya que precisava partir imediatamente para as linhas de frente para buscar a paz, e prometeu que retornaria logo. Kaguya foi enviada para um local seguro, mas um traidor infiltrado passou a informação para o país rival, que então planejou sequestrar Kaguya atraído por sua beleza. Diante disso, Kaguya usou seu poder para executar um massacre contra os adversários, deixando os sobreviventes atônitos com a destruição que causou. Na manhã seguinte, enquanto Tenji estava em uma reunião para negociar um tratado de paz, o integrante do país rival chegou e exigiu a execução imediata de Kaguya, ameaçando que a guerra não acabaria enquanto ela não fosse punida. Este relatou o massacre cometido por Kaguya contra seus homens e trouxe uma testemunha para comprovar a veracidade dos acontecimentos. Tenji, incrédulo, foi ao local do massacre e encontrou o sangue espalhado pelo chão. Diante da devastação que Kaguya havia causado, e para evitar mais mortes na guerra, ele se viu sem escolha a não ser ordenar a execução de Kaguya. Kaguya então começa a ser perseguida junto com sua assistente. Durante a fuga, ela sente que estava enfraquecida, e Aino percebe que Kaguya estava grávida. Aino decide levar essa informação a Tenji, esperando que ele reconsidere suas ações. No entanto, ela é atingida por uma série de flechas e acaba caindo no chão, morrendo devido aos ferimentos. Sem esperança nos humanos, Kaguya se aproxima da árvore divina e consome seu fruto, adquirindo um poder imenso. Ela então ascende aos céus e abre uma fenda dimensional, executando o primeiro Tsukuyomi infinito. Com isso, raízes começam a emergir e a envolver todos ao seu redor, criando um casulo que os aprisiona. Kaguya então declara que governaria o mundo junto com seus filhos. Ela deu à luz a gêmeos, Hagoromo e Hamura. Com o passar dos anos, os filhos cresceram, e Kaguya continuava a olhar para os céus todos os dias, como se estivesse esperando por alguém. No entanto, seus filhos não sabiam o que se passava em seu coração, pois ela nunca revelou nada a eles. Uma jovem chamada Haori os encontrou para informar sobre uma discussão causada pelo enfraquecimento repentino do fluxo do rio. Hagoromo e Hamura decidiram investigar a situação. Hamura usou seu Byakugan e descobriu que uma grande rocha estava bloqueando o fluxo do rio. Ao chegarem ao local, Hamura perguntou de onde havia surgido aquela rocha, já que ela não estava lá da última vez que haviam visitado o lugar. Hagoromo deduziu que a rocha poderia ter caído de algum lugar ou ter sido colocada ali por alguém. Hamura então comentou que ninguém seria capaz de mover uma rocha tão grande, exceto sua mãe ou seu irmão. No entanto, nesse momento, ouviram uma voz que assumiu a responsabilidade pela rocha, e logo perceberam que se tratava de um sapo falante. Em seguida, um urso selvagem apareceu, e o pequeno sapo demonstrou seu poder atacando a criatura e fazendo-a fugir. Gamamaru se apresentou e explicou que havia colocado a rocha ali para encontrar os irmãos. Ele pediu que os acompanhassem e apontou para a árvore divina, perguntando se eles já haviam visto o local de perto. Hagoromo respondeu que sua mãe havia instruído a não se aproximarem daquele pico e que todos deviam seguir essa lei, afirmando que ninguém sabia o que havia do outro lado. Gamamaru enfatizou que a verdade sobre a Shinju estava além daquele pico. Ele revelou que a árvore divina estava absorvendo o poder do lugar e que enquanto ela existisse, a terra continuaria a enfraquecer. Deixando os irmãos com dúvidas, Gamamaru se afastou, instigando-os a descobrir o que havia além do pico. Ao retornarem, Hagoromo e Hamura encontram um viajante que se apresenta como vendedor de remédios, que busca autorização de Kaguya para fazer negócios na região. Hamura rapidamente percebe que o homem é um charlatão e afirma que a vila possui o poder de sua mãe e de seu irmão para curar qualquer doença a qualquer momento. Ele ordena que o homem se retire imediatamente. O vendedor foge, e ao observar a árvore divina de longe, considera a possibilidade de obter um pequeno galho para vender por uma fortuna. No entanto, é interrompido por Hagoromo. Hagoromo pergunta ao vendedor se ele já havia ido além do pico. O vendedor responde que não, mas menciona rumores sobre pessoas se rebelando contra o ritual da Shinju, que Kaguya realiza. Ele diz que recentemente surgiram rumores de que Kaguya é uma tirana. Hagoromo, pensativo, pede que o homem se vá. Hamura se aproxima de seu irmão e ambos veem várias pessoas, incluindo Haori, partindo em direção ao ritual da Shinju. Ao se aproximarem de Haori, ela informa que recebeu uma mensagem para comparecer ao ritual e que não tinha escolha, pois era uma cerimônia estabelecida por Kaguya há muito tempo. Ela entrega um colar a Hagoromo, dizendo que foi um prazer conhecê-los, e pede que não a esqueçam. Hagoromo e Hamura vão imediatamente até sua mãe e imploram para que ela suspenda o ritual da Shinju. Kaguya
Kaguya responde que não pode fazer isso, e mesmo sendo seus filhos, não tolerará desobediência. Hagoromo então pede que pelo menos, ela explique o que acontece com aqueles que participam do ritual, já que ninguém nunca voltou. Kaguya afirma que o ritual é necessário, mas que seus filhos ainda não precisavam saber os detalhes. Ela informa que deixaria o local mais uma vez e conta com seus filhos em sua ausência. Hagoromo diz a Hamura que pretendia escalar o pico e seu irmão decide acompanhá-lo. Ao chegarem ao local, Hamura ativa seu Byakugan e nota algo estranho nas raízes da árvore. Eles se aproximam e entram na caverna, onde encontram os vários casulos enfileirados. Ao fazer um corte em um deles, eles descobrem que se trata de Haori. Hagoromo fica devastado ao perceber que ela estava morta, fazendo despertar o Sharingan. Com isso, os irmãos compreendem a verdade sobre o ritual da Shinju. Hagoromo e Hamura procuram por Gamamaru, que os conduz ao país dos sapos. Ao chegarem, Hagoromo percebe uma presença de poder misterioso no local. Gamamaru fica surpreso ao notar que um humano consegue sentir essa energia. Ele explica que o poder que Hagoromo está percebendo é conhecido como poder sábio, que flui livremente naquele lugar. O sapo leva os irmãos até uma bola de cristal, explicando que ela grava tudo o que acontece acima do solo. Ele revela o passado, mostrando o momento em que o meteorito caiu e formou a árvore divina, e como Kaguya chegou após isso. Gamamaru detalha os eventos que levaram ao sacrifício do povo para a árvore divina. Ele explica que para evitar que todos os humanos fossem extintos, Kaguya selecionou alguns, apagou suas memórias e os trouxe de volta, e que somente ela conhecia a verdade completa. Hagoromo percebe a necessidade de falar com sua mãe e pede a Gamamaru que o ensine a usar o poder sábio, caso seja necessário. Gamamaru, embaraçado, admite que teve uma visão profética, mencionando que sapos raramente sonham, e quando sonham é como uma profecia. Ele revela que sonhou com Hagoromo e Hamura lutando contra Kaguya, mas não sabia o desfecho da batalha. Com isso, ele concorda em ajudar Hagoromo a dominar o poder sábio, algo que Hagoromo consegue aprender rapidamente. Por outro lado, Kaguya, de volta de sua viagem, encontra Hamura e pergunta sobre Hagoromo. Hamura tenta esconder a verdade, mas Kaguya deixa claro que não há como enganá-la, e demonstra seu poder superior diante de seu filho. わらわの白眼はお前のをはるかに上回る。 Durante seu treinamento com Gamamaru, Hagoromo sente que finalmente dominou o poder sábio. Nesse momento, um sapo mensageiro chega com a notícia de que Kaguya retornou à vila e que não conseguem se comunicar com Hamura. Gamamaru suspeita que Kaguya tenha descoberto seus planos. Percebendo que o confronto final estava próximo, Hagoromo decide evacuar os civis inocentes. Ao entardecer, ele se dirige aos aposentos de sua mãe, preparado para o inevitável embate. Antes de partir, Gamamaru entrega a Hagoromo um amuleto, um tesouro passado de geração em geração no país dos sapos. Ele explica que como as vidas de todos estão em risco, Hagoromo deve usá-lo com sabedoria. Esse amuleto infundido com o poder sábio, foi criado com o sacrifício dos ancestrais de Gamamaru. Ele só pode ser usado uma vez, mas tem a capacidade de restaurar completamente Hagoromo, mesmo que esteja à beira da morte. Com o amuleto em mãos, Hagoromo avança para confrontar Kaguya. Kaguya, já ciente de que seus filhos haviam quebrado as regras, o confronta. Hagoromo, por sua vez, questiona sua mãe, dizendo que ela deve entender o motivo de sua raiva. Ele declara que amava todos e revela que descobriu o que ela fez no passado, perguntando por que ela cometeu atos tão terríveis. Kaguya responde que seus filhos não podem imaginar o quão perigosos os outros seres podem ser e que por isso, um exército é necessário. Ela revela que veio de um lugar muito distante além do céu, um local que seus filhos jamais poderão alcançar. No entanto, ela alerta que um dia virão buscá-la, pois o amor não funciona com os outros, e que a única linguagem que compreendem é o poder. Hagoromo implora para que sua mãe sinta o poder do amor mais uma vez e interrompa o ritual da Shinju. No entanto, Kaguya recusa, afirmando que apesar de ter protegido e criado seus filhos durante todo esse tempo, parece que tudo foi em vão. Ela declara que não há entendimento possível entre eles e que agora tomará de volta o poder que concedeu a Hagoromo. De repente, Hamura surge e avança contra seu próprio irmão. Confuso, Hagoromo não entende por que Hamura o ataca. Kaguya então afirma que se o amor de que Hagoromo fala realmente existe, ele não será capaz de matar Hamura. Hamura, sem plena consciência de suas ações, continua a atacá-lo. Sem escolha, Hagoromo se vê obrigado a tomar uma medida drástica. Ele se defende do ataque de Hamura, e com um ataque direto, perfura seu irmão, o que faz seu Sharingan evoluir para o Rinnegan. Hamura recupera a consciência, mas em estado crítico. Hagoromo então usa o poder sábio dos sapos para curá-lo. Nesse momento, Kaguya vem para fora e revela seu olho na testa. Enquanto Hagoromo e Hamura se preparam para o embate final, eles percebem a árvore divina se transformando em uma criatura colossal. A verdadeira batalha começa, com a Shinju se transformando no Jubi para proteger Kaguya. Após um combate intenso que dura meses, causando efeitos catastróficos na Terra, Hagoromo e Hamura finalmente conseguem superar o poder de Kaguya. No momento decisivo, antes de ser selada, Kaguya usa suas últimas forças para criar Zetsu Negro, encarregando-o da missão de revivê-la no futuro. Após selar sua mãe e libertar
todos que estavam presos no Tsukuyomi infinito, Hagoromo decide dividir o Juba em 9 partes, criando os Biju. Ele faz isso com a intenção de cuidar dessas criaturas, ensinando-as a confiar nos humanos e a ajudá-los. Hamura, por sua vez, decide permanecer próximo à sua mãe. Ele explica que durante o tempo em que foi controlado, pôde sentir a consciência de Kaguya dentro de si e percebeu que ela estava sempre com medo. Hamura entende que apesar de suas ações, sua mãe agiu conforme acreditava ser o melhor para protegê-los. Ele sente que Kaguya era no fundo, apenas uma mulher solitária. Antes de partir para a lua, Hamura promete que observará atentamente o mundo que Hagoromo construirá, sempre vigiando do céu. Hagoromo agradeceu a Gamamaru pela ajuda na derrota de sua mãe e disse que partiria em uma jornada com 2 objetivos. O primeiro era encontrar um lar para cada uma das 9 bijus que ele extraiu do Jubi, e o segundo, restaurar as terras devastadas pela batalha contra sua mãe, que causou grandes danos ao mundo. Ele sentia que era sua responsabilidade espiar esse pecado. Gamamaru mencionou que teve outro sonho, no qual no futuro, um jovem de olhos azuis se divertiria com os nomes das 9 bijus e realizaria um milagre. Hagoromo perguntou se isso significava que haveria outra era de discórdia, mas Gamamaru respondeu que não sabia. Em seguida, ele se despediu de Hagoromo, permitindo que este siga em sua jornada. No caminho, Hagoromo avistou uma ponte destruída e decidiu imediatamente começar a reconstruí-la. Um jovem mal-intencionado que vivia nas proximidades tentou impedi-lo, pois usava a ponte danificada para roubar os pertences de pessoas ingênuas que precisavam atravessar para o outro lado. Hagoromo argumenta que a ponte quebrada só beneficiava o jovem, que ao perceber a firmeza do olhar de Hagoromo, ficou abismado. Hagoromo continuou seu trabalho para expiar seus pecados, dedicando-se à reconstrução da ponte intensamente sem sequer ligar para as mudanças climáticas. Impressionado pelo esforço e empenho de Hagoromo, finalmente o jovem decidiu ajudar. Hagoromo então se apresentou e soube que o jovem se chamava Futami. Juntos começaram a trabalhar na reconstrução da ponte. Ao entardecer, alguns moradores do vilarejo próximo viram os dois trabalhando e no dia seguinte, vieram oferecer ajuda. Com o esforço conjunto de todos, a ponte foi finalmente concluída. Hagoromo agradeceu a Futami, elogiando-o por sua boa ação, e informou que havia chegado a hora de partir para outro lugar. Futami, tocado pela experiência, aproximou-se de Hagoromo e implorou para que ele o deixasse ir junto. Ao redor de uma fogueira, Hagoromo explicou que quando se faz uma boa ação, as pessoas ficam gratas e você se sente bem. Esse sentimento positivo o motiva a realizar ainda mais boas ações, criando o que ele chamou de ciclo do bem. O sábio então revelou a Futami que causou grande destruição no mundo, mas que decidiu nunca mais usar força excessiva, pois isso o impediria de compreender como as pessoas se sentem. Ele estendeu a mão e pediu que Futami fizesse o mesmo. Ao tocar a mão de Futami, Hagoromo transferiu parte de seu poder para ele, chamando isso de chakra, um poder que ele desejava ser capaz de conectar uma pessoa a outra. Hagoromo explicou que não concederia esse poder a qualquer um, mas por sentir que o coração de Futami havia aprendido o que é a verdadeira bondade, decidiu lhe passar esse dom. Emocionado, Futami se ajoelhou e pediu para ser aceito como aprendiz de Hagoromo, confessando que sempre teve uma vida sem significado. Contudo, ao ajudar a reconstruir a ponte e ver o sorriso das pessoas, ele sentiu um orgulho que nunca havia experimentado antes. Ele acreditava que esse sentimento era o laço de que Hagoromo estava falando. Hagoromo, tocado pelas palavras de Futami, afirmou que ele havia acabado de lhe ensinar algo muito importante. Ele percebeu que sua jornada agora tinha um novo propósito: fortalecer os laços entre as pessoas através do chakra. Com isso, ambos seguem viagem juntos. Com o tempo, Hagoromo encontrou pessoas que compartilhavam sua visão, e algumas delas decidiram acompanhá-lo em sua jornada para ajudar ainda mais pessoas. Ele os aceitou como aprendizes, transmitindo a eles seu próprio chakra e chamando o laço entre eles de Minshu. Hagoromo acreditava que esse vínculo poderia um dia levar à paz mundial. Juntos, eles viajaram por muito tempo, restaurando lugares destruídos. Quando encontravam locais adequados para abrigar as bijus no futuro, construíam templos com o propósito de protegê-las. Muitos de seus pupilos foram enviados para diferentes regiões, com a missão de restaurar a terra onde estavam. Assim o Ninshu se expandiu para cada canto do mundo. Após essa longa jornada, quando finalmente cumpriu seus 3 objetivos, Hagoromo retornou à sua vila e fez dessas terras a sede do Ninshu. Ele se casou e teve 2 filhos, Indra e Ashura. Porém a mãe deles teve uma recuperação difícil após o nascimento de Ashura e faleceu pouco depois. Ainda assim, seus 2 filhos cresceram fortes e saudáveis, e eram muito próximos. Indra era muito dedicado aos estudos, enquanto Ashura não se mostrava tão interessado. Com o tempo, Indra começou a levar o Ninshu a um novo nível. Ele descobriu que ao combinar seu chakra com diferentes formações das mãos, podia liberar poderes variados. Essas combinações de dedos passaram a ser conhecidas como selos, e as manifestações de poder resultantes foram chamadas de jutsu. Hagoromo, que herdou o poder de Kaguya, não precisava usar selos para empregar jutsu, ao contrário de seus pupilos que receberam seu chakra. Quando Indra estava prestes
Prestes a completar 10 anos, ele começou a criar jutsus, que nem mesmo Hagoromo havia imaginado, e foi reconhecido como um prodígio no ninchu. A invenção dos jutsus usando selos revolucionou a vida das pessoas, tornando-se tão popular que qualquer pessoa treinada poderia realizá-los. No entanto, o que Hagoromo não percebeu, era que forças das trevas estavam se aproximando de Indra. Enquanto treinava na floresta, Indra percebeu a presença de alguém e teve seu primeiro contato com Zetsu Negro, que lhe disse que sempre estaria observando-o. A diferença de habilidades entre Indra e Ashura era enorme. Indra era extremamente habilidoso e se dedicava diariamente para se fortalecer, enquanto Ashura não conseguia alcançar o mesmo nível de seu irmão. Durante esse período, Indra novamente sentiu a presença de Zetsu Negro. Este comenta que Indra tinha grande potencial e talento para o ninchu, mas que Indra ainda não conhecia todo o potencial de seu poder. Ele induziu Indra a despertar a força adormecida dentro de si, informando que para isso, Indra deveria se libertar do amor, usando como exemplo a dor causada pela morte de alguém amado. Zetsu Negro convidou Indra a testar essa condição e se afastou. Imediatamente, Indra percebeu que Ashura estava em perigo. Na floresta, um javali avança em direção a Ashura. Ashura rapidamente percebeu que não se tratava de um javali comum e viu a criatura se aproximando. Agindo por instinto, seu cachorrinho Shiro tentou defendê-lo, mas foi brutalmente atingido antes que Ashura pudesse ser atacado também. Desesperado, Ashura viu seu irmão Indra chegar a tempo. Indra utilizou uma técnica de relâmpago e derrotou o javali rapidamente. Enquanto chorava com Shiro morto nos braços, Ashura notou que os olhos de Indra haviam mudado de cor. Indra percebeu novamente a presença de Zetsu Negro e o perseguiu pela floresta. Zetsu Negro afirmou que aquele era o verdadeiro poder de Indra, e que com esses olhos Indra descobriria a verdade. Com o passar do tempo, Indra tornou-se ainda mais rigoroso em seus treinamentos. Embora tivesse as características para assumir o ninchu a qualquer momento, seus colegas de treinamento estavam desconfortáveis com seu comportamento cada vez mais assustador e duro. Ashura, preocupado, pediu a Indra que fosse mais suave durante os treinos para não machucar os outros. Indra prometeu pensar sobre isso e se afastou. Após algum tempo, encontrou-se novamente com Zetsu Negro, que semeou a ideia de que Indra tinha o poder de mudar o futuro do ninchu, podendo até rivalizar com seu próprio pai Hagoromo. A partir desse momento, Indra se tornou ainda mais rigoroso com os demais, ignorando as sugestões de seu irmão. Ele afirmou que por Ashura não possuir o Sharingan, ele não entenderia, e que o poder era o que dominava o mundo. Indra afirma que assumiria o ninchu e realizaria seus próprios ideais. No dia seguinte, enquanto Ashura refletia sobre o comportamento de seu irmão, foi interrompido por Taizo, que lhe pediu um favor. Taizo o levou para a floresta e pediu que Ashura limpasse o caminho, explicando que isso ajudaria sua mãe. Ashura, movido por sua bondade, aceitou e fez o que foi solicitado. Mais tarde, porém, ele testemunhou Taizo amarrado e sendo punido por Indra. Indra acusou Taizo de cometer um crime ao derrubar as árvores como se fossem sua propriedade, explicando que na vila todos os recursos pertenciam a todos. Ele também culpou Ashura por ser cúmplice, dizendo que sua ingenuidade o havia levado a cometer um erro. Taizo então justificou suas ações, explicando que sua mãe estava doente, e que por odiar o ninchu, precisava de um remédio urgentemente. Ele pediu desculpas a Ashura por tê-lo envolvido nessa situação. Percebendo que Ashura não sabia de nada, Indra decidiu perdoar seu irmão. No entanto, afirma que quando um crime é cometido, uma punição deve ser aplicada, e assim Taizo foi levado para a prisão. Durante a noite, Ashura foi até a cela de Taizo para resgatá-lo, mas foi confrontado por seu irmão, que enfatizou que a lei é a lei. Ashura pediu que Taizo fugisse, prometendo resolver a situação com Indra. Indra então, afirmou que Ashura seria punido no lugar de Taizo por desobedecer à lei. Ele avançou sobre Ashura, golpeando-o contra uma árvore, e o repreendeu, dizendo que como Ashura não compreendia como as coisas funcionavam, deveria apenas obedecer. Após isso, Indra se afastou, enquanto Hagoromo observava tudo à distância. Na manhã seguinte, enquanto Ashura estava diante do túmulo de seu cachorrinho, Hagoromo se aproximou para conversar com ele. Hagoromo perguntou ao filho o que ele achava dos olhos de Indra. Ashura, de maneira simplista, respondeu que apenas se sentia um pouco intimidado pelo Sharingan. Essa resposta fez Hagoromo concluir que o poder ocular de Indra não surtia efeito em Ashura. Hagoromo então comentou que havia algo sombrio nos olhos de Indra, algo que nem ele conseguia entender completamente, e que ao olhar nos olhos de Indra, era lembrado dos olhos de sua mãe. Tentando minimizar a preocupação do pai, Ashura expressou sua esperança de que o coração de Indra ainda era o mesmo de quando o salvou na infância, e que estava determinado a se tornar alguém em quem Indra pudesse confiar. Anos se passaram, e Hagoromo estava prestes a escolher o sucessor do ninchu. Ele entregou um pergaminho a cada um de seus filhos e explicou que durante a batalha em que selou sua mãe, partes do corpo do Jubi haviam se espalhado pelo mundo. Embora a maioria das terras afetadas tivesse sido restaurada, cada pergaminho indicava uma região diferente que ainda precisava de atenção. Hagoromo instruiu seus filhos a resolverem os problemas dessas áreas, e afirmou que decidiria a quem confiar o ninchu como sucessor com base nos resultados. Ashura, sendo humilde, reconheceu que não possuía a habilidade necessária para herdar o ninchu e achava que ajudar seu irmão já era suficiente. No entanto, Hagoromo afirmou que ele decidiria quem seria o sucessor, e que após observar os resultados, tudo se encaixaria. Ele então ordenou que seus filhos partissem em suas jornadas. Enquanto conversava com Gamamaru, Hagoromo comentou que o ninchu exerceria uma grande influência no mundo a partir daquele momento. Para que o ninchu seguisse o caminho certo e verdadeiro,
tanto poder quanto amor seriam necessários. Ele expressou seu desejo de que seus filhos crescessem em suas jornadas e aprendessem a cultivar o Ninshu. Em seu caminho, Ashura encontrou Taizo, que ao descobrir que Ashura partiria em viagem, não conseguiu ficar parado e pediu para acompanhá-lo. Ashura concordou, e os dois partiram para o destino indicado. Ao chegarem lá, foram cercados pelos moradores, que os confundiram com ladrões. Um dos residentes tentou atacar Ashura, mas ele desviou, fazendo com que uma garota que estava entre os moradores fosse ferida no lugar. Ashura imediatamente a curou, o que deixou todos impressionados. O ancião responsável pela região então convidou Ashura e Taizo a se hospedarem ali. O ancião pediu desculpas pelo ocorrido, mas Ashura minimizou o incidente, e expressou surpresa ao ver uma área tão fértil em um lugar que parecia estéril. O ancião apenas disse que a vila era especial e que não havia nada a ser feito ali. Na manhã seguinte, Ashura comentou com Taizo que suspeitava de algo vindo de uma montanha próxima, e decidiu investigar. No entanto, ambos foram interceptados por alguns guardas, que informaram que não podiam permitir o acesso àquela área devido a uma ordem do ancião. Ao retornar, Ashura foi abordado pela garota que ele havia curado. Kana pediu que ele a acompanhasse até o hospital, onde implorou que Ashura curasse a doença de sua mãe, que estava inconsciente há muito tempo. Ao tocar a mão da mãe de Kana, Ashura sentiu um chakra extremamente forte, e fez o máximo que pôde para curá-la. No entanto, ele não obteve sucesso. Ele então percebeu que muitas outras pessoas estavam na mesma situação da mãe de Kana, e notou vários túmulos de pessoas que haviam morrido devido à mesma doença. Diante disso, Ashura decidiu que não tinha escolha a não ser quebrar as regras locais. Com a ajuda de Kana e Taizo, eles neutralizaram os dois guardas e se infiltraram na caverna, onde Ashura finalmente reconheceu que estavam diante das raízes da árvore divina. Ele percebe que a seiva da árvore divina atua como um nutriente, tornando a terra fértil no meio do deserto. No entanto, ele observa que tanto os humanos quanto os animais que consomem os produtos cultivados na área estão sendo progressivamente contaminados pela seiva. Preocupado, Ashura decide conversar com o ancião sobre a situação. O líder da vila então pergunta por que os viajantes estão interessados nos segredos de seu vilarejo. Ashura explica que veio da vila do Ninshu para oferecer ajuda. Ele ressalta que embora a árvore divina traga abundância à terra, também está afetando negativamente os moradores, e se essa situação continuar, todos eventualmente morrerão. O ancião admite que já havia percebido o problema, mas explicou que não podia permitir a destruição da árvore, pois há 10 anos a região era estéril e enfrentava secas severas que causaram muita fome e morte. Ashura sugere cavar um poço para encontrar uma fonte de água alternativa, mas o ancião responde que essa tentativa já foi feita e foi inútil devido às rochas sólidas que bloqueiam o progresso. Este ressalta que não tinha coragem de dizer aos demais que voltariam aos dias de fome e sofrimento, e então pede que Ashura não se envolva mais com a vila e deixe o local. Por conta própria, Ashura decide revelar a verdade sobre a árvore divina aos moradores. No entanto, seriam hostilizados por terem vindo da vila responsável por causar a destruição da terra. Hagoromo conversa com Gamamaru sobre os desafios enfrentados por seus dois filhos em vilarejos com problemas semelhantes. Ele comenta que Indra é excelente, mas tende a ser apressado e resolve tudo por conta própria, enquanto Ashura é gentil com todos, mas reluta em liderar. Vemos que Indra enfrentava um impasse com os moradores e decide tomar medidas drásticas por conta própria. Por outro lado, Ashura reflete sobre as palavras de seu pai e compreende que deveria não somente eliminar a Shinju, mas resolver o problema do lugar. Determinado, ele decide cavar o poço, independentemente do tempo que isso leve. Indra retorna à vila e se ajoelha diante de seu pai, explicando que fez exatamente o que foi pedido e que a vila a qual foi designado voltou à paz. Hagoromo, no entanto, afirma que aguardaria o retorno de Ashura para tomar sua decisão final. Um ano depois, Ashura retorna acompanhado por novas pessoas. Gamamaru informa Hagoromo que observou tudo e menciona algo sobre o vilarejo ao qual Indra foi designado. Ashura explica que as pessoas que vieram com ele são do vilarejo que ele ajudou, e que todos se tornaram valiosos aliados. Ele detalha como resolveu a situação daquela região. Vemos que o esforço de Ashura foi reconhecido pelos moradores que se juntaram a ele. Eles pediram que ele lhes ensinasse o Ninshu, e Ashura concordou em compartilhá-lo com todos. Com o tempo, o empenho coletivo levou à descoberta de fonte de água, finalmente libertando a maldição que prendia aquele lugar. Após isso, as pessoas doentes foram tratadas e a árvore divina foi queimada. Ao ouvir a história de seu filho, Hagoromo declarou que Ashura era o sucessor do Ninshu. Indra fica confuso sobre por que seu pai não estava satisfeito com ele. Hagoromo então explicou que havia descoberto que o vilarejo sob a responsabilidade de Indra estava praticamente destruído, e pediu que seu filho explicasse o que havia ocorrido. Indra relatou que fez o mesmo que Ashura, forneceu água para as pessoas que a desejavam, e lidou com a Shinju. A única diferença foi que ele fez tudo sozinho. Hagoromo observou que essa abordagem teve consequências drásticas, pois os moradores começaram a brigar pela água, e acabaram destruindo-se após a partida de Indra. Ele destacou que a felicidade obtida facilmente raramente dura, e reconhecendo o incrível poder do Sharingan de Indra, pediu que seu filho ajudasse Ashura no crescimento do Ninshu a partir de então. Indra, irritado com a decisão, deixou o local acompanhado por seus dois alunos mais próximos, que mais tarde seriam sacrificados. Descontente com a situação, Ashura ouviu de Hagoromo que Indra havia mudado devido ao Sharingan, que o impediu de compreender o coração dos outros e no final fechou seu próprio coração. Em contraste, Ashura tinha
tinha a capacidade de entender os sentimentos das pessoas. Assim, Hagoromo instruiu Ashura a se unir a Indra para expandir os laços do Ninshu, e transferiu seu poder para seu filho mais novo. Mais tarde, a vila é atacada por Indra. Hagoromo e Ashura se aproximam e questionam o significado desse ataque. Indra, indignado, pergunta por que não foi escolhido como sucessor. Hagoromo responde que não é o poder que controla o Ninshu, mas sim o amor, e que essa foi sua decisão. Indra contesta, afirmando que o amor é desnecessário. Ele explica que durante sua jornada, assim como Ashura, ele também buscou aliviar a dor dos moradores. No entanto, ao final, os moradores se tornaram dependentes dele. Os mais fracos o viam como um rei e desejavam seu poder. Em contraste, Indra considera Ashura deplorável, dizendo que só precisou da cooperação dos outros porque era fraco. Indra argumenta que, ao contrário de Ashura, ele não precisa da ajuda dos fracos, pois possui seu próprio poder para estabelecer uma ordem perfeita. Hagoromo observa que essa abordagem é semelhante à de sua mãe Kaguya, que também impôs seu poder sem laços. Ele ressalta que aqueles que não conseguirem acompanhar Indra temerão seu poder desprovido de vínculos. Ele enfatiza que o governo não pode ser sustentado pelo medo. Indra responde que simplesmente forçará todos a obedecer. Ele revela que é diferente de antes e mostra seu Mangekyou Sharingan. Vemos que Indra obteve esse poder ao atravessar seus dois companheiros com um estilo raio. Indra insinua sua superioridade e lança um ataque contra Ashura, que consegue se proteger usando o estilo vento. Ashura então cria uma esfera com vários Rasengans e a lança em seu irmão, que utiliza o Amaterasu para consumir a primeira camada de ataque, mas não impede que as esferas de Ashura continuem avançando. Para se proteger, Indra ativa seu Susanoo. Indra reconhece que seu irmão ficou mais forte, mas considera que isso ainda não é suficiente para derrotá-lo. Ele então usa o Susanoo perfeito e começa a atacar Ashura e Hagoromo, que conseguem desviar. Ashura tenta lançar seu ataque novamente, mas sem sucesso, e logo é lançado ao chão. Indra avança com seu Susanoo, mas é alvo dos ataques dos companheiros de Ashura, que juntam suas forças para protegê-lo. Indra bloqueia a ofensiva e lança um ataque poderoso em direção a seus adversários. No entanto, com o poder do Rikudou, Ashura consegue proteger a todos. Surpreso com isso, Indra continua atacando, mas Ashura permanece firme. Hagoromo pede aos outros que emprestem seu poder a Ashura. Assim o chakra infundido por eles alcança Ashura, que percebe o apoio coletivo. Com esse suporte, ele consegue desviar a espada do Susanoo de Indra e em seguida, invocar a estátua do estilo madeira. Com sua força renovada, Ashura avança e consegue derrotar Indra, que furioso com sua derrota, declara que jamais reconheceria Ashura e se retira. Após isso, Indra funda uma seita de ninjutsu, cujo ideal é a busca pelo poder absoluto. Em seu leito de morte, Hagoromo reconhece que falhou em guiar o mundo no caminho certo. Ele revela que Indra o visitou na noite anterior. Indra afirmou que veio apenas para destruir o futuro deste inferno disfarçado de Ninshu. Ele argumentou que Hagoromo sempre temeu o poder de sua avó Kaguya, e em vez de tentar compreender esse enorme poder, apenas fugiu dele, usando o amor e os laços como um escudo. Indra enfatizou que a visão egoísta de Hagoromo condenaria o futuro do Ninshu a guerras e calamidades. Ele declarou que não pararia de lutar até destruir Ashura, sua família e erradicar o Ninshu deste mundo, prometendo que sua alma reencarnaria e lutaria indefinidamente para alcançar esse objetivo. Hagoromo ouviu Ashura dizer que ele deveria encontrar a paz, pois se a alma de seu irmão reencarnar repetidamente, a sua alma também faria isso. Com isso, Hagoromo morreu confiando o futuro do mundo a Ashura e seus descendentes.